Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal, alunos da segunda série do ensino médio, que estão assistindo às nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília. Estamos trabalhando hoje na nossa análise linguística, seleção lexical. Falamos agora há pouco das várias modalidades de neologismos que nós usamos com tanta frequência que talvez você nem soubesse, né, que estaria fazendo uso dentro da sua expressão oral de representações desse universo, tá? Então a gente vai encontrar aí algumas coisas muito necessárias para a gente poder identificar. Além dos neologismos, jargões e arcaísmos e os regionalismos fazem parte dessas várias possibilidades. No último momento, antes do nosso intervalo, a gente estava trabalhando exatamente a última modalidade de neologismos. São os neologismos científicos ou técnicos. Quem não pede smartphone? Ah, eu quero um smartphone de Natal. Ah, eu quero um smartphone do Dia das Mães. E aí você sabe que esse aparelho de múltiplas funções tecnológicas tem esse nome por conta aí dessa nomenclatura que foi dada aí para identificar este equipamento. Pode ser um processo por empréstimo? Pode. A gente já viu aqui que a gente vai construir várias situações diferentes, né? A gente vai encontrar aqui, ó, a utilização dessas palavras que vêm de outros idiomas, né? Construções sintáticas que trabalham com sentido figurado, expressões que são retiradas de gírias, né? De elementos que acabam se constituindo nessas variantes de representações lexicais, tá? E aí a gente estava falando do cupcake, né? Perguntando aí qual é a sua receita de cupcake. Cupcake é um bolinho pequeno de todos os sabores possíveis, onde você tem o formatozinho dele feito numa forminha de papel. E ele é coberto com uma massinha com uma espécie de mousse, de alguma coisa que sirva para decorar, né? Mas saboroso, rápido, cupcake é um cake, ou seja, é um termo, né? Que se refere a esse tipo de elemento culinário, né? Essa sobremesa faz parte lá do campo culinário. Então, você vai traduzir? Não, você vai aplicar, porque você pode fazer a utilização desse termo como neologismo científico ou técnico, tá? Então, a gente vai poder observar todos esses elementos. Professora, e dentro das aplicações, a gente viu aqui, ó, usamos em memes, vimos isso muito nessas mensagens publicitárias, falamos disso nas músicas, né? A gente vai encontrar uma série de representações de neologismos musicais. Então, tudo isso faz com que a gente possa imaginar aí essa trajetória de utilização de palavras novas ou então de ressignificação de conceitos para a construção de novos efeitos lexicais. Vamos para a nossa primeira atividade? Vamos lá, vamos para a gente poder identificar aí esses aspectos importantes, tá? Vou pedir aqui ao nosso diretor de imagem 2 minutinhos para que você, na escola, você esteja assistindo, você possa aí acompanhar, fazer uma leitura cadenciada, primeiro pessoal, você codificando aí, para que a gente possa depois começar a tirar as informações. Pedir 3 minutinhos aqui, por favor.
Ok, gente, vamos lá. Só falta o Senado aprovar o projeto de lei sobre o uso de termos estrangeiros no Brasil, para que palavras como shopping center, delivery e drive-thru sejam proibidas em nomes de estabelecimentos e marcas. Engajado nessa valorosa luta contra o inimigo Yankee, que quer fazer a área de livre comércio com o nosso inculto e belo idioma, venho sugerir algumas outras medidas que serão de extrema importância para a preservação da soberania nacional, a saber. Nenhum cidadão carioca gaúcho pode dizer tu vai em espaços públicos do território nacional. Nenhum cidadão paulista pode dizer eu lhe amo e retirar ou acrescentar o plural em sentenças como me vê uns chopes e 2 pastel. Nenhum dono de borracharia poderá escrever cartaz com a palavra borracharia. E nenhum dono de banca de jornal anunciará vende-se cigarros. Nenhum livro de gramática obrigará os alunos a utilizar colocações pronominais como casar-me-ei ou ver-se-ão. Uma proposta aí modesta. Gente, isso aqui é um trecho, né, de uma carta do leitor, né, que ele faz uma crítica a uma medida de há um tempo atrás que o governo brasileiro, que o Senado, né, que algum deputado quis, de proibir aí os neologismos por empréstimos, principalmente os estrangeirismos, né, em utilização em estabelecimentos e marcas. Então, não era para chamar shopping, era para chamar centro de lojas, delivery, para chamar entrega em casa, né, drive-thru, drive-thru é quando você entra no carro, né, ou seja, aí ele critica, né, essa situação porque ele considera aquele pensamento que a gente disse na aula anterior, de que a língua ela tem um processo de socialização. E aí a sociolinguística diz que ela sofre todas essas variações das mais diversas frentes, com as mais diversas intenções, tá? E aí ele até colocou aqui, olha, se é para proibir, vamos proibir também de todos esses cidadãos aí falarem errado. Então, o certo é tu vais e não tu vai, porque você não está concordando o sujeito com o verbo, né? O vai é a forma verbal da terceira pessoa e não da segunda. Aí os paulistas sempre dizendo eu lhe amo, o certo é eu te amo, né? Amo a ti, né? E retirar ou acrescentar nas sentenças me vê uns chopes, ele fala chopes no plural e coloca o pastel no singular, né? Então ele faz uma concordância nominal inadequada. Nenhum nome de borracharia pode ser escrito de forma inadequada. E também, ó, a questão do vendem-se cigarros, né? É a questão da concordância do verbo com do verbo pronominal com o seu sujeito. E ele disse que os alunos não vão poder mais falar e fazer uso da mesóclise. É claro que é um deboche, né? É claro que ele está fazendo aí a utilização de um aspecto para criticar. Mas vejamos aí, olha, no texto, acima, o autor mostra-se favorável ao teor da proposta por entender que a língua portuguesa deve ser protegida contra a deturpação de uso. Vejamos aqui, ó, deixa eu ver aqui. Ele se mostra favorável a esse texto. Letra B, ele ironiza o projeto de lei ao sugerir medidas que inibam determinados usos regionais e socioculturais da língua. Olha aí, vejamos aí as outras, só para a gente poder se certificar. Denuncia o desconhecimento de regras elementares de concordância verbal e nominal pelo falante brasileiro. Nesse texto, o autor revela-se preconceituoso em relação a certos registros linguísticos ao propor medidas que o controlem. Ou letra E, defende um ensino rigoroso da gramática para que todos aprendam a empregar corretamente aí, os pronomes. Bom, lá naquele texto a gente viu que ele não fala só das regras elementares
das concordâncias, né? Ele fala das regências, ele fala também daquilo que seria ele fala também da utilização dos pronomes, então ele faz uma série de colocações relacionadas à situação. Mas o que ele quis mesmo, de fato, foi ironizar o projeto de lei. A intenção dele é ironizar. Ele disse assim: olha, o projeto de lei vai acontecer. Então, o projeto de lei estapafúrdio. Por quê? Porque vai proibir uma coisa que a própria língua, a própria sociolinguística, ela acredita que é um comportamento natural. Fazer com que a língua tenha os seus aspectos regionais e sociais extremamente, vamos dizer assim, garantidos, para que a gente possa falar nas circunstâncias adequado aos fatores que interferem nela, né? A língua portuguesa, nas suas regras, essa elementar, mas também a gente tem essas outras oportunidades. A alternativa correta, letra B. Vamos aqui à nossa segunda questão, gente. Nossa segunda questão, vou pedir aqui 3 minutinhos também para que você leia esse pequeno trecho musical e já comece a ver aí o suporte da questão, tá? Vamos lá fazer a leitura silenciosa aí de onde você estiver assistindo a nossa aula. 3 minutinhos. Ok, gente. Carnavalha. Repique tocou, o surdo escutou e o meu coração do coração borim.
Cuíca gemeu, será que era meu? Quando ela passou por mim? Olha, é um trecho de uma composição, de um momento musical chamado Tribalista, né, entre Arnaldo Antunes, Carlinhos Brau e Marisa Monte. No terceiro verso, o vocábulo coração borim, ó, tá aqui, coração borim, que é a junção de coração, samba mais tamborim, refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba e a situação emocional de quem em que se encontra o autor da mensagem, com o coração em ritmo da percussão. Essa palavra corresponde a um estrangeirismo, porque usa de elementos linguísticos originados de outras línguas e representativos de outras culturas. O neologismo, criação de novos itens linguísticos pelo mecanismo do sistema mecanismo que o sistema da língua disponibiliza. É uma gíria que compõe uma linguagem originada em um determinado grupo social e que pode vir a se disseminar em uma comunidade mais ampla. É um regionalismo por ser uma palavra característica de determinada área geográfica, ou é um termo técnico dado que designa elemento da área específica de atividade, gente. O que é que você acha aí? Pode comentar aí qual é a intenção de quem coração borim. Coração borim, gente, olha, é um neologismo, como a gente viu, um neologismo lexical por composição, né? A gente viu aí, ó, pela questão de composição sintática, né? Você vai juntando, utilizando aqueles elementos de derivação, de composição, por justaposição, por aglutinação. No caso aí é por aglutinação, né? Você vai compondo as palavras, utilizando os vocábulos, e alguns deles vão perdendo determinados elementos. E aí a gente vai poder identificar que é um neologismo, sim, porque trabalha com a criação de novos itens linguísticos pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza, tá bom? Então, a gente trouxe aqui, ó, mais uma questão que fala sobre... E aqui, gente, ó, é um neologismo literário. A gente trouxe para vocês a referência, ó, à música, à poesia, aos postzinhos lá que você coloca na internet, com aquelas palavrinhas diferenciadas, tá? Alternativa correta, letra B. Vamos lá para a próxima questão, gente. Ó, aquele ambiente é bastante aconchegante. Que tal fazermos um happy hour ou talvez um breakfast? Olha aí, gente. Happy hour ou breakfast. Os termos em destaque podem ser exemplos de neologismos. Vamos aplicar aqui. Lexical por empréstimo, sintático, técnico, literário ou semântico, gente. Happy hour e breakfast fazem representação de quê, gente? Happy hour é uma hora alegre. Qual é a hora alegre melhor para quem trabalha? O final do expediente, né? O pós-expediente, né? Então, happy hour é aquele momento festivo que você se reúne com seus amigos, vai para algum lugar, então vai para casa sozinho, né? E você vai fazer aquela hora feliz, né? Aquele momento de descontração. E a gente utiliza esse termo, happy hour, que é do inglês, emprestado para a gente poder identificar esse momento do final do dia, do final do expediente, em que você faz essa representação diferente. Breakfast é o break, aquilo que seria um lanche rápido, né? Uma espécie de, vamos dizer assim, disposição em que você vai ter lá o fast, né? A comida, em que você vai se servir, né, à vontade, dentro dessas representações, vamos dizer assim, de lanches, e não de alimentos, de pratos, vamos dizer assim, relacionados àquilo que seria um almoço ou um jantar mais tradicional. São petiscos, né? Breakfast são petiscos, onde você vai ali consumi-los dentro desse momento. Outra palavra que também vem da língua inglesa.
Portanto, se vem da língua inglesa, gente, a gente tem o neologismo lexical por empréstimo, né? É um empréstimo de outra língua, que faz com que a gente possa utilizá-los nos sentidos que nós vamos conhecer hoje, né? De trazer aí essas representações, tá bom? Então, a alternativa correta, marque aí, lexical por empréstimo. Próxima, olha, hoje a gente trouxe aqui várias atividades. Vamos para a próxima. Chegou ao Falciane. Será que chegou a Falciane mesmo? Tem alguma Falciane aí nos olhando? Olha a cara desse pessoal, desse pintado aí nessa tela que foi aproveitada, gente, por esse meme, né? O meme, aquele momento em que você resgata aí uma imagem e atribui a ela com um novo significado ou com uma expressão verbal, novos significados. E a grande intenção do meme é exatamente isso, né? Fazer com que você sorria. Mas vamos lá, pro termo falciane, gente. O que é uma falciane? A falciane é uma palavra, né? Aí que você conhece bem. Professora, tem várias aqui perto de mim. Falcianos também. Podemos fazer a variação também em relação àquilo que seria o gênero masculino, falciano. Bom, gente, nesse caso aí, ó, a gente vai poder identificar um neologismo. Esse neologismo acontece por questão fonológica, por questão sintática, ou é um neologismo lexical, a gente já traz para você que é uma construção de sentido da palavra, né? Porque a gente tem um lexical e o sintático, né? E aí a gente vai poder perceber que aqui é um lexical. É lexical porque os sons se modificam para construir uma nova palavra. É sintático por quê? Porque eu construo uma nova palavra a partir de processo de formação de palavras. É lexical porque eu trago emprestado a palavra de um outro idioma. É por empréstimo, é porque eu trago emprestado essa palavra de outro idioma. É claro que a gente vai encontrar, ó, é um sintático. Falciane é uma palavra derivada de falso, né? Ou seja, você faz uso aí dessa composição de palavras. Deixa eu até colocar aqui, ó, só para ver aqui um negócio. Falciane. Só procurar aqui, ó. São aqui, internet tá horrível. Do que seria a nossa o nosso termo. Então, falciane é uma palavra derivada, né? E aí essa derivação faz com que a gente possa identificar essa composição de uma nova palavra a partir desse processo de acréscimo de uma desinência que é feita aí a um substantivo ou a um adjetivo, criando um novo vocábulo, né? Então, falciane é um neologismo criado por referenciação lexical e sintática, né? Onde a gente atribui a esses elementos aí essa construção. Bom, outro meme, crush supremo ou contatinho? Vamos lá, gente, ver aí. Agora eu quero saber se você de fato aí sabe, né? Só voltando aqui, ó. Análise do neologismo falciane, né? É a junção de falsa mais iane, né? Então, a gente vai observar que iane é um comportamento, vem, vamos dizer assim, dessas referências
eletrônicas, né? E aí a gente vai observar que essa analogia é utilizada dentro dessas, vamos dizer assim, dessas circunstâncias, tá? Então, ó, nós podemos identificar os termos crush e contatinho são exemplos de neologismo lexical por empréstimo, quando a palavra é tomada de outra língua, e semântico, quando há atribuição de um novo significado a palavras que já existem na língua. Qual o sentido que damos para esses termos, gente? Crush e contatinho, gente. Ó, vamos lá, identificar se você está por dentro aí dessas novas palavras que estão aí sendo colocadas. Crush. Crush seria a referência à pessoa. Vou colocar aqui, é mais rápido mesmo. Espera aí, deixa eu botar aqui. Pronto. Crush. Namorado. Pretendente. Paquera, né? Pessoa com quem se tem um relacionamento. Pronto. Colocamos aqui. Ou então, essa, né, figura, deixa eu só conferir aqui, com quem você pretende manter aí esse relacionamento, tá? Então, a gente vai poder identificar. Crush é um termo da língua inglesa, que, de uma certa forma, vamos dizer assim, ó, lá na terminologia correta da palavra, né? Crush é um termo da língua inglesa, né? Que significa esmagamento ou colisão, né? No caso aqui da nossa gíria, né? A gente vai identificar outro aspecto diferente aqui. Deixa eu ver bem aqui. É a pessoa por quem você está se relacionando, ou diretamente, ou que está interessado, né? Então, vamos dizer assim, é aquela relação que você coloca. Aí o contatinho já é uma relação diferente. Contatinho, gente, ó, qual é o sentido do contatinho? Ó, o contatinho é quando eu atribuo ao contato uma palavra que tem um sentido real, um termo diferente. O contatinho seria o quê? Vamos dizer assim, uma pessoa, aqui a gente pode dizer com um namorado fixo, por exemplo, vou apagar aqui, namorado fixo, vou colocar aqui o namorado fixo, namorado ou do fixo, para a gente poder esclarecer. E aqui vou usar a palavra também namorado, pode ser aí temporário, vamos dizer assim, temporário ou eventual, pronto, horário, ou eventual. Então, são palavras que simbolizam situações diferentes, né? A situação do crush seria essa pessoa com quem você tem um relacionamento sério, ou então que você pretende ter. E o contatinho seria com quem você mantém um relacionamento eventual, passageiro, temporário, não muito constante, tá bom? Então, aí tá explicado que é o crush e o contatinho. Aí você escolhe o que é que você quer. Bom, vamos aqui para a gente trabalhar os nossos demais elementos. Jargão é uma frase, expressão ou palavra que define algo específico de um grupo profissional, social ou cultural. Trata-se de um termo específico e técnico que já se popularizou pelos atores sociais que compõem determinado grupo laboral. Não é, gente, o neologismo técnico, tá? A gente vai poder observar, ó, veja aqui nessa anedota, nessa tirinha. De acordo com o laudo, você está com um processo de intrusescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Olha, veja que ele recebe um diagnóstico com um termo técnico, né? Um linguajar técnico.
E aí a gente vai observar, meu Deus, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Aí quando ele sai do grupo, que é o interlocutor, um médico que manda o laudo para outro médico, aí ele utiliza a linguagem que foge aí aos padrões técnicos, tá? Então, os jargões, eles facilitam a comunicação das pessoas que estão naquele grupo social, ou profissional, ou então cultural. E aí, nesse caso, essas pessoas elas vão ter aí essa conotação. Veja bem, gente, olha, o jargão jornalístico expediente é empregado para designar os dados gerais de uma publicação, bem como funções e nomes dos responsáveis por determinadas tarefas. Uma reportagem em vídeo deve apresentar o nome do repórter e do cinegrafista, além de outras informações que o editor julgar pertinentes. Já ao término de um telejornal, por exemplo, são vinculados o logotipo da empresa jornalística e os nomes dos ocupantes dos cargos de apresentadores, editores, produtores, videografistas, gerentes e diretor de jornalismo. Olha aqui, veja bem. A vinculação desse tipo de informação é expressa pelo termo qual é o jargão para falar jornalístico que diz que seria o sentido de todas aquelas letrinhas que aparecem depois que o jornal termina, depois que a novela termina, a série termina, o filme termina, tem um termozinho para ele. Como a gente não faz parte do grupo jornalístico, né, que somos estudantes, nós talvez não conheçamos, né, mas a gente vai saber que aqueles nomezinhos, os jornalistas, todos eles conhecem como créditos, tá? Então, o crédito é aquele conjunto de informações que passa quando o jornal acaba. E esses termos são termos aí jargões, ou seja, são termos técnicos utilizados por um grupo, no caso dos jornalistas, que tem essa situação, tá bom? Então, é para chamar aquilo de crédito, né? Aí a gente finaliza a nossa aula de hoje com os arcaísmos. O que é o arcaísmo? A palavra é uma expressão antiga que já caiu em desuso. Aí a gente viu lá no comecinho da primeira aula que eu expliquei justamente isso. Enquanto a movimentação de criação e os neologismos são muito mais intensos, os arcaísmos também são muito relacionados àquilo que seria o desuso. Podem ser arcaísmos linguísticos e podem ser arcaísmos literários. Por exemplo, os arcaísmos linguísticos são aqueles utilizados no uso da língua em um determinado local, onde há traços fonéticos, morfológicos, sintáxicos e léxicos, que são conservadores e antigos na língua. Então, por exemplo, a gente tinha, há um tempo atrás, a expressão coisa, né, para se referir à palavra coisa, né? E aí, quando a pessoa usa coisa, né, a gente vai poder perceber que ele está usando uma palavra que já caiu em desuso. Foneticamente falando, a gente já viu a mudança fonética do coisa, onde o U foi substituído pelo I para melhorar esse aspecto fonológico, tá? Então, a gente tinha, por exemplo, temos também um lexical. Antigamente, né, a gente utilizava muito a alcova. Ah, vou para minha alcova agora. Você pode estar lá na sua alcova também, porque você assiste as aulas pelo YouTube. A alcova era quando se referia, gente, ao quarto de dormir, né? O quarto de dormir era a alcova das pessoas. Então, ninguém mais diz, eu vou comprar uma alcova, vou lavar minha alcova. Não, vou ajeitar minha alcova. Todo mundo diz, vou ajeitar meu quarto. E aí a gente vai observar que isso faz com que a gente identifique os arcaísmos linguísticos. E os arcaísmos literários é aquele que encontramos nas obras literárias, usados frequentemente como recursos de estilos para dar esse tom mais solene, ou então mais decadente, né? Para essa representação. Olha aqui a nossa tirinha. Aonde ides há alguma vilania que ainda não tenhais praticado? Vós me julgais mal, não sei onde vou. O mais inconstante vento tem um destino mais certo que o meu, mas estou decidido a decolar desse lugar.
degolar este lugar. Logo terei notícias de que pretendes seguir vosso caminho. É o que farei. Por que você não muda para um programa onde os atores falem língua de gente? É o cara dialogando com o Kelvin, ou Calvin, né? E aí a gente vai ver que ele está utilizando uma linguagem altamente arcaica. Por quê, gente? Por conta da gente utilizar no padrão oral a língua informal. Então, essa língua solene de construções verbais colocadas de forma bem exuberantes, a gente chama isso de arcaísmo. Por quê? Porque dentro da oralidade há uma permissão que a sociolinguagem dá para nós utilizarmos aí de uma forma menos solene a linguagem informal, né? Dentro desses aspectos. E para a gente finalizar, sequência aí de 2 questões, estamos chegando ao fim, gente. Ó, irmão, tu tens perda ou redução progressiva das capacidades cognitivas? Outro meme aí, gente. Olha, o trecho em destaque apresenta como modalidade lexical o quê? Um neologismo, um arcaísmo, um jargão, uma gíria ou um barbarismo, gente? O que é que a gente vai poder identificar aqui, ó? A gente está utilizando que tipo de linguagem? Uma linguagem nova? Uma linguagem antiga? Um termo técnico específico de um determinado grupo, né? Uma gíria ou um barbarismo, né? Perda ou redução progressiva das capacidades cognitivas, né? É a chamada demência, né? Que é um termo utilizado pelos médicos neurologistas para se referir a essa perda ou redução progressiva das capacidades mentais, cognitivas, de discernimento do nosso cérebro. Então, perdão. Ai, acabei voltando aqui, pronto. Nós vamos utilizar aqui, ó, nesse meme, um jargão médico, né? Para poder fazer aí esse processo de construção. Tá? Se tem mais uma aqui. Bom, cara, e tipo assim, se seu filho escrever como fala, ele tá ferrado. Olha aí, gente. Na parte superior do anúncio há um comentário escrito à mão que aborda a questão das atividades linguísticas e sua relação com as modalidades oral e escrita. Esse comentário deixa evidente uma posição crítica quanto ao uso que se fazem da linguagem, enfatizando ser necessário implementar a fala, tendo em vista maior desenvoltura, naturalidade e segurança no uso da língua. Conhecer os gêneros mais formais da modalidade oral para a obtenção da clareza na comunicação oral e escrita. Dominar as diferentes variedades do registro oral da língua portuguesa para escrever com adequação, eficiência e correção. Ou empregar um vocabulário adequado e usar regras da norma padrão em se tratando da modalidade escrita. Exatamente isso que ele quer chamar a atenção. Temos vários tipos de interferência na nossa língua, mas tenhamos que saber sempre como utilizá-la, né? E que tipo de construção a gente pode fazer dentro dessas várias momentos de comunicação que nós temos. Bom, chegamos ao fim da nossa aula de linguagens, tá? Na nossa aula de linguagens de análise linguística, a gente trouxe para você seleção lexical, neologismos, arcaísmos, jargões e regionalismos foram os assuntos que nós trabalhamos. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro, gente. Tchauzinho!